Direto da redação. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que cuida do presidente, desde o atentado à faca que ele sofreu em setembro de 2018. Esse médico cuida de Jair Bolsonaro. Então ele confirmou a internação do presidente. E a suspeita é de que uma nova obstrução intestinal, o diagnóstico, a suspeita é esta. Mas o médico, o Macedo, que está voltando das Bahamas para o Brasil, diz que ainda é cedo para determinar se será necessária uma nova cirurgia. É uma situação delicadíssima esse quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro, hein? Porque essa não é a primeira internação em decorrência dessa obstrução intestinal. Partidários do presidente Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, atribui essa questão intestinal dele à facada que ele sofreu na campanha eleitoral. Um episódio envolvendo o Adélio Bispo, que já está preso. E ele atribui a isso. Mas há controvérsias, há tanta controvérsia nessa história, se seria realmente isso. Há quem defenda, há quem diga que o Jair Bolsonaro, na verdade, ele tem um tumor intestinal. E que a facada não seria isso. Então, assim, é tanta controvérsia, é tanta história que se ouve, que nós temos dificuldade de saber em quem acreditar. E é tanta fake news, então, que a gente não sabe como é. A única certeza é que Jair Bolsonaro está hospitalizado e o quadro provavelmente ainda não está certo. É de uma obstrução intestinal. O médico está vindo das Bahamas para cuidar do presidente, para saber se é necessária uma nova cirurgia ou não. Mas o governo Jair Bolsonaro, como conhecemos hoje, ele acaba em pouco mais de 3 meses. Por que isso? Eu vou explicar. As eleições, elas não foram antecipadas, nem haverá qualquer ruptura institucional, nem nada disso. Acontece que no início de abril, pelo menos 11 ministros do governo Jair Bolsonaro, eles devem deixar o governo para disputar os mais variados cargos nas eleições de outubro. E todo mundo que é candidato, que é ministro, que é secretário de Estado e que ocupa qualquer cargo público e que é candidato nas eleições de outubro deste ano, eles terão que sair, deixar o cargo, pedir exoneração. E esse movimento é normal em anos eleitorais, mas a debandada deve ser maior que nos governos anteriores e já assim desperta uma disputa muito grande internamente no governo. Isso é tema, inclusive, de reportagem hoje no jornal o Globo. E os partidos do Centrão, por exemplo, como sempre, eles querem aumentar a influência no governo, enquanto futuro ex-ministros ligados diretamente a Bolsonaro, como Anderson Torres, da Justiça, a Damares Alves, que é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, preferem deixar auxiliares na cadeira de forma a manterem alguma ingerência nas pastas. Essas pessoas são candidatas. Damares é aquela que viu Jesus na goiabeira, né? E ela é candidata também. Ela também é candidata. Então tá isso. Essa vai ser vai ser animada essa eleição, né? E com ou sem novos ministérios, o Centrão, ele segue apoiando o presidente Jair Bolsonaro. O Centrão é aquele núcleo de deputados na Câmara dos Deputados que é dado a negócio, adora um bom negócio, adora emenda parlamentar, adora negociatas. E os partidos que integram o grupo apoiam todos os governos. E Bolsonaro já foi oficialmente da base parlamentar de Lula, Dilma, por exemplo. Você sabia disso? Bolsonaro já foi da base parlamentar de Dilma e Lula. Porque o partido dele, o PP, que era do Centrão, era da base parlamentar dos presidentes. Mas eles nunca tiveram tanto poder, nem tanto dinheiro quanto agora no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o governo do Centrão. E quanto mais enfraquecido o governo, mais caro o apoio do Centrão. Mas eles enfiam a faca e praticam a chamada extorsão parlamentar. Mas para especialistas, essa parceria depende da viabilidade eleitoral de Bolsonaro este ano. Se Bolsonaro tiver viabilidade eleitoral, o Centrão fica lá. Se Bolsonaro estiver naufragando, o Centrão pula. Vai pro lado que vai vencer. É sempre assim. O Ministério Público Federal já escolheu um adversário a enfrentar na campanha eleitoral deste ano, o Telegram. Os procuradores querem impedir a propaganda eleitoral no aplicativo de mensagens russo, sob a alegação de que a empresa não tem representação no Brasil e nem atende às determinações da justiça brasileira.
Sem os controles de redes como o WhatsApp e o Twitter contra notícias falsas e discurso de ódio, o Telegram virou porto seguro para bolsonaristas enrolados com o judiciário. O próprio presidente estimula seus seguidores a migrarem para o aplicativo russo. O aplicativo ele é russo, mas essas pessoas não estão baseadas na Rússia. Muito pelo contrário, os donos do Telegram, eles estão baseados na Alemanha. Eles sofrem perseguição também do governo russo. Do governo iraniano, de todos os governos. Então, os dois criadores do aplicativo, eles são russos, mas não moram na Rússia. E o Telegram, o segredo é o seguinte, ele é código aberto. Os desenvolvedores, eles vão desenvolvendo, eles ganham para isso, né? Vão pagando, eles dão prêmios, eles pagam para que os desenvolvedores, eles aperfeiçoem a plataforma. E é uma plataforma excelente. Eu tenho, o Portal Viu tem aqui o canal no Telegram. E é excelente, tá? É bem melhor que o WhatsApp. Muito melhor. Olha, nós temos aqui a informação aqui adicional à internação do presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou agora há pouco que o presidente ele foi internado após sentir um desconforto abdominal. Ele foi levado para o Hospital Nova Star, em São Paulo. Isso foi na madrugada de hoje para a realização de exames. E a Secretaria de Comunicação também informou que o presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após a atualização do boletim médico. E o médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada que levou no abdômen, em setembro de 2018, informou que sua equipe investiga a suspeita de que nova obstrução intestinal possa ter ocorrido. O médico ele está em viagem nas Bahamas e afirmou que irá à capital paulista para tratar de Bolsonaro e que deve desembarcar em São Paulo na parte da tarde. Então, só na parte da tarde, o médico de Bolsonaro vai estar dando um diagnóstico mais preciso sobre a internação de Bolsonaro. Ele deu entrada no hospital, está passando férias no litoral paulista e foi levado para o hospital nessa madrugada. Então, a suspeita é de que Bolsonaro ele esteja enfrentando novamente uma obstrução intestinal. Mas nós vamos saber maiores detalhes. Tem aí o vídeo da chegada dele em São Paulo. Em um minuto, então, a produção já está aqui com o vídeo da chegada de Bolsonaro no Hospital de São Paulo nessa madrugada de segunda-feira. Mas até que o vídeo esteja no ponto, então, vamos aqui a uma reportagem, uma retrospectiva aqui sobre economia. Tá no ponto? Então vamos à chegada de Bolsonaro em São Paulo na madrugada dessa segunda-feira. Vamos lá. Isso, vamos lá. A chegada do presidente Jair Bolsonaro. Ele está no Hospital Nova Star, em São Paulo. Ele foi levado após sentir um desconforto na região do abdômen. E aí está a chegada de Jair Bolsonaro. Nesse momento, ele chega, inclusive, caminhando. Ele está com a muleta. Ele chega com a muleta ali com auxílio. Ele está com alguma coisa no braço, ou é muleta ou é soro, né? Nós não sabemos. Vamos observar aqui. Ou é soro. Ele mesmo está segurando um frasco. Então a impressão que nós temos ali é de que ele está chegando, está desembarcando nesse momento e ele tem alguma coisa na mão. Essa imagem aí é do Portal Metrópolis e aparentemente ele segura alguma coisa na mão, a gente não sabe se é soro. Mas ele chega caminhando, ele tem um médico, eu acho um enfermeiro apoiando logo atrás. E ali tem um grupo de pessoas que acompanha o presidente Jair Bolsonaro durante a chegada para a internação no hospital Nova Star, em São Paulo. E o avião ali é da Força Aérea Brasileira, não é? Um avião da Força Aérea Brasileira, você acompanhou aqui agora, então, a chegada do presidente Jair Bolsonaro nesta madrugada para a internação no Hospital Nova Star. O boletim médico com mais detalhes sobre o diagnóstico, que os sintomas até então, segundo o médico, é de uma obstrução, uma nova obstrução intestinal. Nós vamos acompanhar no decorrer do dia. Então esse é o fato dessa primeira segunda-feira de 2022, dia 3 de dezembro de 2022. Chegada de Bolsonaro durante a madrugada para a internação no Hospital Nova Star. Ok. O ano de 2021, na retrospectiva econômica, ele foi o pior mês do setor automotivo
nos últimos 16 anos. É o que você confere agora na reportagem de Raquel Mariano. 2021 com crescimento moderado. Era essa a expectativa do setor automotivo depois do forte impacto do ano anterior, quando as fábricas fecharam como medida sanitária. No fim de janeiro, depois de um século de investimentos no país, a Ford anunciou o desmonte das fábricas em 3 estados por causa de uma reestruturação global da empresa. Apesar disso, a produção de veículos teve um discreto aumento, de cerca de 4%, e com ele, a contratação de mão de obra, mas temporária. E com a chegada das vacinas, seria justo otimismo, e a ANFAVEA, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, projetou um aumento de 25% na produção de carros em relação a 2020. Mas o setor foi realinhando suas expectativas. A desvalorização do dólar, o aumento no preço do aço e a pressão tributária foram encarecendo o carro. Em São Paulo, o ICMS subiu e os pátios começam a ter carros incompletos por falta de peças. Os semicondutores, matéria-prima de chips e outras peças eletrônicas essenciais nos automóveis foram parar em computadores, celulares, notebooks que ganharam o mercado com o aumento do home office. A ANFAVEA estima que cerca de 120 mil veículos deixaram de ser fabricados no Brasil no primeiro semestre por causa da falta desses componentes. Durante o ano, montadoras fecharam fábricas, diminuíram o quadro de empregados e deram férias coletivas. No mercado de autopeças, a crise dos semicondutores atingiu também o carro usado. E nas oficinas, os carros que quebravam demoravam para consertar. Os números de 2021 só serão conhecidos em janeiro. Mas, em sua última carta do ano, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos já dá o tom. O mês de novembro foi o pior em 16 anos para o setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Raquel Mariano. Nós tivemos um processo de reestruturação em várias montadoras de veículos. Em muitas cidades não existe mais revendedoras, por exemplo, da Ford. Não existe mais revendedoras da Kia. Antes da pandemia já não existia, tá? Já não tinha mais revendedoras. Por exemplo, no norte do estado do Rio de Janeiro, a única revendedora da Kia e autorizada hoje da Kia está na cidade de Macaé. Não tem mais revendedora, eu não tenho certeza aqui, eu acho da Chevrolet, tem? Alguém conhece aí alguma notícia de revendedora de Chevrolet? Em alguma das cidades próximas aí, norte Fluminense, norte do estado do Rio de Janeiro? Acho também que não tem mais, tá? Eu tenho a ligeira impressão que não tem mais. Nós não temos outra que fechou. A Renault descobri que tem. A Renault tem uma revendedora. Parque Leopoldina, na cidade de Campos. Não tem Chevrolet, não tem mais a Ford. A Fiat, é dúvida, eu não sei se tem. Tem? É onde que é a Fiat? Fiat é ali? Na entrada da cidade tem Fiat ali? Tem, né? Ah, tá. Então entendi. Então tá lá, tem a Fiat. Fiat, Jeep pode, tudo junto. Mas a Ford você não tem mais, aí acabou. A Ford eu acho que acabou. Oi? Era Bracon, antiga Bracon, agora menos Ford, porque a Ford fechou a fábrica no Brasil. A Vasa há muito tempo, né? É muito tempo. Já fechou há muito tempo. Era a Volkswagen, né? A Vasa. Fechou também. A Recreio era de qual? Era a Volks também. Então muitas... houve uma remodelação. Muitas fábricas foram desativadas na América Latina. Assim, as empresas adotaram novas estratégias de vendas. E as empresas que não têm representante, não têm locação, não têm local para reposição de peças, essas coisas todas, elas criaram, de certa forma, um certo temor. Quando, na verdade, várias empresas revendedoras, autorizadas, elas não trabalhavam mais com estoque de peça.
As empresas, elas trabalham com pedido, então você tem que chegar lá certinho, dizer o que está precisando, o mecânico vai fazer o diagnóstico, daí ele vai pedir a entrega da peça e você vai ficar na fila de espera até a peça chegar. Isso já acontece há algum tempo, né? Eu não conheço assim montadora que trabalha com estoque. E tem empresas que vendedoras de peças, que são autônomas, que muitas vezes elas conseguem a peça mais rápido do que uma autorizada. Ou se você pedir no Mercado Livre, você consegue a peça com muito mais facilidade, com muito mais velocidade do que pedindo uma autorizada. Então mudou muita coisa envolvendo empresa fabricante de veículos. E há uma estagnação na venda de veículos novos, porque as pessoas estão optando por comprar veículos usados. Com 2 anos, com 3 anos de uso, 4 anos de uso. E tem uma outra modalidade de venda de veículos que também tem sido muito procurado, leilões. Tem pessoas que compram veículos em leilões e veículos em bom estado. Consegue fazer uma recuperação de uma peça aqui, uma reposição, outra colar, e o veículo começa a circular normalmente com cheiro de novo. Isso tudo retraiu as vendas de carro zero. Porque o carro zero, quando você compra, ele ao sair da autorizada, ele já se desvaloriza. Ele já não vale a mesma coisa. E o IPVA é o mais caro, os impostos são os mais caros. Então tem todo um ciclo de desvantagem em torno disso que leva o consumidor a buscar outras alternativas. E principalmente no período de escassez de recursos, né? Não sei se tem muita gente trocando de carro. Eu acho que o carro novo, ele se tornou um ingrediente secundário, ou até terciário na vida de muita gente, né? A troca de carro. Nesse momento não é prioridade na vida de ninguém. Ainda mais em início de ano, né? Quando vence mensalidade escolar, uma série de impostos. O custo de vida do brasileiro nos meses iniciais do ano, ele faz isso, ó. Ele dá um salto. Mas dá um salto assim, quilométrico, né? Bolso vai embora. Porque mensalidade escolar não é fácil. E quem está com mensalidade escolar atrasada só renova a mensalidade escolar do filho se botar em dia, se pagar, se saldar. Vem custo de material escolar, vem IPTU, vem imposto, mas vem uma porção de coisas. Possuir, custa dinheiro. Vamos embora? Vamos lá? Vamos encerrando aqui a primeira edição do programa Direto da Redação nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. Primeiro programa do ano nesta segunda-feira. E amanhã, a partir desse mesmo horário, vamos estar de volta aqui. E você na multiplataforma, aqui no Portal Viu, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E também ao vivo na Demais TV, canal 19 da Ver TV, na cidade de Campos dos Goytacazes, na região dos Lagos, em Arraial do Cabo. Você está na Top TV, no canal 20, na Pontal Net, na Líder FM Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e também na 104.9 FM, Baixada Litorânea, Rio das Ostras e região dos Lagos. Eu volto amanhã a partir das 7. Até mais. Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV.